Saudações esmeraldinas. O Goiás perdeu a primeira partida na Série B, mas eu quero lembrar também que o Goiás perdeu a segunda partida seguida. É importante a gente anotar isso aqui. Por quê? Porque o próximo jogo é muito complicado e a gente pode chegar aí a uma sequência muito ruim se nada mudar do futebol que apresentou nestas duas últimas partidas. Por quê? Porque o adversário que vem é bem mais forte. Mas antes de falar do futuro, vamos falar do passado recente, do jogo de ontem, e por que a gente começa a se preocupar um pouco com o destino do Goiás, depois de um começo muito tranquilo, com o destino próximo aí do Goiás nessa Série B. Bom, eu sou o Helder Dias, esse é o canal Verde 33, vocês que já me conhecem, já peço aí vocês para que deixem seu like, né, sua curtida, e vamos seguindo, fazendo essa avaliação do Goiás e meio aos seus comentários também. O meu comentário vale, mas de vocês vale tanto quanto o meu. Então, já se prepara aí também para sentar o dedo e escrever o que você achou do jogo de ontem, o que você tem achado desses últimos dias do Goiás. E também a você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no canal se não for inscrito. E aqui a gente fala do Goiás, fala do futebol goiano, do futebol brasileiro e de outras coisas. Mas o foco principal é realmente no Verdão da Serra. Então, esteja à vontade, não deixe de deixar seu like ao final do vídeo se gostar aqui do nosso conteúdo, ok? Enfim, o Goiás fez uma partida muito decepcionante no jogo de ontem. Como é que eu vou dizer? O time que tem um ataque do Goiás, que fez, a gente viu fazer 4 gols no desculpa, no Botafogo de Ribeirão Preto, que veio o Goiás ganhar com uma certa autoridade um jogo fora contra o Brusque, que viu o Goiás fazer bonito assim em termos de competitividade no primeiro jogo da Copa do Brasil. A gente começa a ver que a coisa não tá tão simples quanto parecia e a gente estava meio otimista, principalmente porque a gente começa a olhar também, e aqui eu quero conversar um pouco com vocês sobre a tabela do Goiás. Até o momento a gente não pode negar que foi favorável. O time pegou equipes que na sua quase totalidade, tirando o Avaí, e exatamente essa preocupação, quase a totalidade delas está na segunda faixa da tabela, na segunda página, lá do 11º ao 20º lugar. É a Ponte, o Brusque, que é fortíssimo, candidato ao rebaixamento, também o Paysandu, que começou muito mal, né? Tenta se recuperar agora. Tem também outros, o Ituano, o Ponte Preta, eu já falei, né? Enfim, o Ceará, que também não engrenou, foi o adversário de maior nome, maior renome, que o Goiás conseguiu um bom resultado, foi um empate lá. Mas mais do que isso, me preocupa menos a qualidade dos adversários que o Goiás enfrentou do que a qualidade que o time tem demonstrado nas últimas partidas, né? E assim, o ataque parou de funcionar nas duas partidas fora de casa, agora contra o Cuiabá e contra o Avaí. Por exemplo, no jogo de ontem, não houve nenhum chute a gol. Quer dizer que se não tivesse o goleiro lá dentro, o goleiro do Avaí ganhou o bicho praticamente sem trabalhar. Talvez ali para repor uma bola, né, um tiro de meta, se mexer ali durante algum escanteio. Mas chute direto ao gol, o Goiás não deu nenhum. O Goiás não fez nenhuma finalização, o que é muito preocupante para um time que joga com 3 atacantes. Aqui no final também entrou o Paulo Baia, estava com o Breno Herculano também. Depois o Ângelo Rodrigues não funcionou hora nenhuma no jogo, né? O Thiago Galhardo muito apagado, então o Wellington da mesma forma. Então ali a parte ofensiva não funcionou. E acontece o seguinte, que um jogo também, vamos colocar aqui, né? Um jogo atípico porque o gramado estava numa situação atípica. Atípica em termos do que a gente conhece, se a gente pegar como referência o gramado da Serrinha, onde o Goiás costuma, faz 50% dos seus jogos, e pegar um gramado molhado, o gramado da Ressacada já não é conhecido como um dos melhores do Brasil. Molhado já é difícil, encharcado e com poças aí fica muito complicado. Vamos dizer
mas estava complicado para os dois times. Os dois times, o time do Goiás é mais velho, mais veterano, mais pesado que o time do Avaí. É mais pesado, mas isso não significa, isso é uma lenda, dizer que o time é mais pesado e aguenta melhor o campo molhado, né? Isso não tem nada que baseie que o jogador mais encorpado, por exemplo, vai jogar melhor no campo pesado do que um jogador mais leve, né? Isso aí não existe nada científico que tenha provado isso. Então, mas o fato é que o time do Goiás estava num campo adversário, um campo que é mais conhecido pelo Avaí, obviamente, do que pelo time que visita. E jogando ali, o Avaí jogou várias partidas com aquele campo naquela situação. Talvez não tanto esse elenco que está aí hoje, né? Mas é bom a gente lembrar que cada elenco de cada clube é formado geralmente por jogadores que passaram por ali na região, que já tiveram, né? O Goiás, por exemplo, tem os jogadores da base, tem os jogadores que estão aqui já há mais tempo, tem jogador que veio de fora, que jogou aqui em Goiás e voltou, por exemplo, o Edson, né, o zagueiro. Então lá também da mesma forma, tem muito gaúcho, tem muito, na média, né, tem muito mais catarinense, paranaense, pessoal da região, que é mais acostumado a jogar nesses campos e também jogar com campo que lá chove mais, então joga mais tempo com campo encharcado. Então isso também ajuda a fazer com que o jogo nesse tipo de situação fique mais fácil para quem está lá. É lógico que isso não é desculpa para não dar nenhum chute no gol. Então, espero que o senhor Márcio Zanardi, né, que tem tido um bom desempenho pelo Goiás até aqui, apesar dessas duas derrotas, olha, o Goiás continua ainda acima da média, né, apesar de tudo. Então não tem nenhum motivo para desespero. Espero que o treinador esteja vendo isso, esteja analisando que está, como ele mesmo disse, quando você ganha não é porque está tudo certo, quando você perde não é porque está tudo errado, mas com certeza quando você perde tem mais coisa errada do que quando você ganha, né? Então é preciso ver o que está de errado no time, né? Se é a sequência grande de jogos, se é o fator fora de casa que tem pesado, né? Mas de qualquer forma o desempenho, a queda de desempenho do Goiás nesses dois jogos foi muito sentida e dá uma preocupação, apesar de manter ali a terceira colocação no G4, né? É o que eu falei, o Goiás criou uma gordura nesses primeiros 6 jogos que ainda o coloca com um desempenho superior àquela média que a gente falou aqui, né? A gente falou que o Goiás vai perder fora, o Goiás vai perder em casa, o Goiás vai ganhar fora, vai ganhar em casa, mas na média o time tem que ganhar em casa e empatar fora para subir com tranquilidade. Com isso aí, nós vamos voltar a falar um número de 76 pontos, que é suficiente para ganhar com sobras uma Série B, uns 76 pontos. Só que você computou aí até agora, a gente computou 4 jogos fora de casa, 2 empates, uma vitória e uma derrota. Então são basicamente ali um aproveitamento menor já que 50%, mas maior do que 33%. Está em torno de 40 e poucos por cento hoje o aproveitamento do Goiás, né? Foram 4 jogos, 12 pontos disputados, o Goiás ganhou 5 pontos, né? 5 pontos, 2 empates, uma vitória, 5 pontos de 12, vai dar mais ou menos ali, se for fazer pela tabela, aí vocês dividem aí, 100 por 12, né? Vai dar 8 pontos, 8 pontos alguma coisa, 8,3, né? 8,3 vezes 5, fizemos uma conta aí de padaria, vai dar mais ou menos 41,5%, 42% o aproveitamento do Goiás fora de casa. Excelente, excelente, acima da média, que é, se fosse 100% dentro de casa, né, seria acima da média. Seria, o Goiás tem 100% em casa e tem 42% fora. E com isso, com 33% ganhando 100% em casa, que não vai acontecer. Mas estando um pouco acima da média fora de casa e um pouco abaixo dessa média dentro de casa, o Goiás vai subir, né? Então, a gente espera que o time volte a corresponder como fez nos 6 primeiros jogos da Série B, mas fica a preocupação porque
o time parou de render, jogadores importantes aí estão, parece, sentindo o peso da sequência de jogos, né? O Sander machucado, ainda temos a previsão de volta aí do Messias e do Regis para reforçar, são dois reforços, porque eles praticamente não estrearam. Mas a questão é, agora o Goiás é um momento chave. Jogo contra o Sport na sexta-feira, depois de um desempenho ruim agora, volta pro Ninho, né? O Goiás vai jogar em casa, vai pegar uma atmosfera favorável, porque a torcida vai estar apoiando sim. É um jogo muito importante, porque contra um adversário que está começando a ter uma crise, né? Perdeu em casa aquele jogo que não deveria ter perdido, mas o Sport teve 2 expulsos, então perdeu 3 pontos em casa, o próprio Avaí, depois perdeu de goleada na semifinal, que é jogo único, né? Pro Fortaleza, perdeu de 4-1, chegou a estar perdendo 3-0, né? No primeiro tempo. Então foi atropelado pelo Fortaleza em casa. Então mais uma derrota vai pesar para o comando técnico, que, salvo engano, é um treinador estrangeiro do Sport, não me lembro o nome, mas começa a pesar. O time vinha muito bem, mas para você ver como o futebol é um esporte psicológico. E também vai ser um jogo muito psicológico para o Goiás. Uma terceira derrota, aí sim. E eu faço esse aviso antes, aqui, meio que aviso, né, alerta, porque eu conheço um pouco, eu tenho experiência já de alguns anos de futebol. Então, 3 derrotas seguidas, a coisa fica preocupante sim, porque a sequência do Goiás é pesada. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você acha que foi muita conversa mole, pode deixar o dislike também. Mas deixe seu comentário, que eu quero ler, que vale muito para mim também, vale muito para a gente entender também e formar aí uma conjunção de pensamentos, né? Então, a gente volta para comentar o pré-jogo do Goiás Sport, sexta-feira, né? Também acho que partida, acho que 9h30, se não me engano. Então, o Goiás está acostumando muito com esse horário, né? Mas enfim, vamos lá, deixe seu comentário. Sigamos. Série B é assim mesmo, vai ter vitória, vai ter derrota, e é bom. Por outro lado, é bom a gente ter a noção de que nem tudo são flores neste momento. Coloca o pé no chão e vamos seguir em frente. É assim que é o futebol. Até.